Olá pessoal, aqui é a Juliana, seja muito bem-vindo ao nosso projeto CCM. Nós vamos falar hoje do nosso terceiro módulo, terceiro pilar do nosso programa, né, que é o manter, um dos pilares mais importantes aí que a gente tem no nosso método. E esse método foi criado especialmente para você que realmente busca resultado, para você que quer direcionamento dentro do projeto do emagrecimento, né, e para você que está buscando resultado. Então, foi especialmente criado para você, que eu sei que está passando por dificuldade, que tem realmente dificuldade de alcançar e chegar nas metas. E esse projeto totalmente gratuito, eu pensei e fiz com muito carinho, desenvolvido aí para bater em algumas práticas claras, objetivas e que vão realmente fazer você ter uma visão mais ampla daquilo que você precisa fazer para atingir e chegar aí dentro dos resultados, dentro do emagrecimento que você tanto busca. Se você chegou até aqui nesse terceiro vídeo, é porque você realmente está disposto a mudar a sua vida, mudar a sua realidade, a mudar a sua visão e ampliar os seus conhecimentos sobre a sua saúde, o que é mais importante. Porque hoje a gente tem muitas informações desencontradas, hoje a gente consegue ter muita informação, né? Bombardeio de informação é o que não falta hoje, de um lado, do outro, de vizinho, de amigo, da internet, enfim. Mas seguir um passo a passo e fazer realmente algo que vá fazer diferença na nossa vida, e foi por isso que eu pensei em desenvolver esse programa, esse método simples, gratuito e que possa realmente te beneficiar de alguma forma, né? Então eu acredito que isso possa fazer diferença na sua vida. Esse é o meu propósito, assim como eu tenho ajudado muitas mulheres a chegar aí no seu objetivo, eu quero fazer com que você também alcance o seu. Então seja muito bem-vindo. Eu espero que fique claro para você o conteúdo e fica comigo até no final do vídeo, porque no final eu preparei um bônus exclusivo para você que chegou até aqui, que está até aqui comigo e que vai proporcionar para você uma potência muito maior em relação à sua saúde, ao seu emagrecimento, a tudo aquilo que você está buscando mesmo quanto às suas metas. Fica até o final do vídeo, que no final eu preparei um conteúdo exclusivo e bombástico que você vai amar. Vamos falar então do nosso último pilar? O manter, né, é um dos pilares que a gente mais toma cuidado e mais trata com carinho dentro desse processo. Nos dois primeiros pilares eu falei do começar e o continuar, que são importantíssimos. Nós falamos de ação, tomada de decisão, nós falamos de visualizar aquilo que você quer, nós falamos de entusiasmo, falamos um pouquinho de fisiologia, que quando você muda tudo, toda a sua energia muda. A questão de estar entusiasmado, empolgado com a mudança faz sentido, faz toda a diferença. E a visão clara da sua meta, que precisa ser atingível e mensurável, né? Uma meta clara e mensurável na vida das pessoas, porque não adianta hoje, com um peso, por exemplo, de 140 quilos, tá? Um exemplo, e eu dei esse exemplo na outra aula. Você hoje pesa tá com essa quantidade de peso e você quer emagrecer 60 quilos em 10 dias. É possível, mas a gente precisa entender primeiro como é o seu organismo, se essa meta realmente pode ser de forma saudável alcançada. Então tem N fatores que precisam ser analisados antes, né, da gente falar, não, você pode emagrecer essa quantidade de peso. Então é necessário que você tenha essa visão clara do quanto é mensurável isso, para que você não venha se frustrar com o seu resultado, porque hoje a gente vive num mundo instantâneo, tudo é para ontem, tudo é para agora, tudo é para já. E a gente não pode levar a nossa questão da nossa saúde tão ao pé da letra no instantâneo assim. É necessário ter um cuidado maior e uma visão com um pouco mais de carinho para o nosso eu, para o nosso cuidado interior, para a nossa mentalidade, para o nosso padrão de pensamento, e é isso que a gente vai falar hoje. Como manter esse processo? Como eu mantenho, Juliana, esse processo, já que eu aprendi que eu preciso tomar a decisão primeiro, que eu preciso agir primeiro e que eu preciso continuar com essa mudança? Como manter essa mudança, já que eu entendi nas duas primeiras aulas tudo que foi passado? Manter e fazer esse processo da mudança, você precisa ter o seu padrão de pensamento totalmente modificado. E como nós vamos fazer isso hoje? A gente precisa pensar como humano. E eu queria chamar a sua atenção para um detalhe muito importante que as pessoas não se atentam muito. Como que está o ambiente dentro da sua casa hoje em relação a quando você abre a geladeira, em relação a quando você abre a sua despensa? Como que é essa despensa? Como que é a geladeira? A geladeira está cheia de pudim, de danone, de salgadinho, de massa, de molhos prontos. Como que tá essa geladeira? Ou a sua geladeira ela tá com
alimentos in natura, tem verdura, tem fruta, tem produtos frescos, como que é a sua geladeira. Então assim, eu não tô falando de nada caro, veja bem, o caro ele não significa necessariamente bom, ele significa que você, quando eu falo de alimento de verdade, eu tô diferenciando tudo que é industrializado, tudo que é produto enlatado, tudo que é produto que você vai no supermercado, que é instantâneo, que você vai lá, compra e abre, desembala. Tudo que você desembala é o industrializado, é aquilo que contém sódio, açúcar em excesso, que contém gordura, que contém aditivos químicos, que vai realmente intoxicar totalmente o seu corpo, o seu organismo. E ele vai causar inflamações, intoxicação, até que chega um ponto de você ter um distúrbio muito maior, um distúrbio metabólico muito grande. Então a gente precisa se atentar no ambiente. Como que está o ambiente dentro da sua casa em relação ao que você está colocando na sua mesa, aquilo que você está servindo para sua família dentro de casa. Então é importante a gente verificar isso, né? A gente se atentar para o que nós estamos colocando na nossa casa, na nossa mesa. Há um tempo atrás, como eu falei no primeiro vídeo, no meu depoimento, eu falei que eu estava causando uma forte intoxicação na vida do meu filho através de maus hábitos alimentares que me foram passados, que me foram herdados pelos meus pais, pelos meus avós, enfim, por gerações isso foi passando de geração em geração. Eu tenho um histórico todo na minha família de câncer, de diabetes, né, de problemas de obesidade, históricos na minha família com esses casos de doença relacionados à má alimentação não faltam, tem aos montes. Então assim, é importantíssimo que a gente esteja ciente do mal que você pode estar causando, não só a você, mas toda a sua família. Quando você é o chefe dentro de casa, o pai, a mãe, o responsável por fazer a alimentação, você tem o poder na sua mão. Então é importante que você se atente para isso e hoje entenda de uma vez por todas que você tem um trunfo na sua mão, que é o poder da mudança, da manutenção. Faz todo sentido. Então quando eu falo de comida de verdade, eu quero te chamar a atenção para o que você pode colocar dentro da sua casa, da sua geladeira, na sua despensa, servir na sua mesa, que vai diferenciar o seu futuro. Então, pensar como magro é analisar, fazer análises dentro do seu ambiente, dentro de casa. Porque não adianta nada você passar por um processo de reeducação alimentar, você entrar num novo estilo de alimentação e você não adaptar a sua mente para esse estilo de alimentação primeiramente. Adapte a sua mente, pense como magro, entenda que você precisa mudar a sua mentalidade primeiramente, para que depois você vá se adaptando a esse ambiente novo, a essa mudança em relação ao que você está comendo, tá? Muitas pessoas hoje passam pelo processo e se frustram demais lá no final, porque elas emagrecem 10, 15, 20 quilos em curtíssimo tempo e nesse período em que elas emagreceram, elas não conseguiram ter tempo hábil, tempo suficiente para que elas ajustem a sua visão e pensem como magros. Então, esse é o diferencial que eu quero que você entenda totalmente. Precisa ficar muito claro para você hoje. O ambiente ele tem que ser propício à sua mudança, porque senão você se auto-sabota. É muito fácil se auto-sabotar no emagrecimento, assim como se auto-sabotar em várias outras questões na nossa vida. Tá? Então, no emagrecimento não é diferente. Se você não mudar o seu habitat, se você não mudar o seu ambiente dentro da sua casa, você não vai conseguir essa mudança duradoura, você não vai conseguir a manutenção e ela vai ficar frustrante num determinado ponto da sua vida. Então, é importante que você faça essa mudança, é importante que você consuma alimento de verdade. Vou fazer uma sopa. Beleza, a sopa ela vai ser o quê? Ela vai ser o pacote de sopa comprado que você rasga, coloca na água fervente e ela ferve em minutos, ela tá prontinha, em segundos ela tá prontinha, ou você vai querer descascar a batatinha, a abobrinha, você vai querer descascar uma cenoura, colocar uma cebola, um alho, um tempero, um molho, um tomate. Entende a diferença quando eu falo de alimento de verdade, quando eu falo de alimento instantâneo? Você vai ter que entender a diferença entre viver de forma instantânea e viver de forma equilibrada e natural. Essa é a diferença, ficou claro? Então, o primeiro ponto a se pensar é: pense como magro e crie o seu ambiente diferente. Molde o seu ambiente novamente para que isso flua de maneira mais leve, ok? Faça essa mudança. Então, além dessa mudança aí do seu armário e da comida de verdade, eu gostaria que você entendesse o funcionamento do seu intestino, tá? Porque quando a gente muda, proporciona toda essa mudança aí no nosso ambiente, a gente vai ter alguns efeitos
não instantâneos, mas nós vamos ter alguns efeitos já de cara, que é em uma semana você desintoxica todo o seu organismo fazendo essa alteração e você consegue ver um melhoramento muito grande na nossa questão da flora intestinal. Eu vou explicar para você de forma básica até, mas que você consiga compreender como que é o funcionamento do nosso intestino, tá? O seu intestino, ele é uma máquina também, assim como todo o nosso corpo, a analogia que eu fiz nas outras aulas, e essa máquina, ela é muito funcional. Nós chamamos o nosso intestino de nosso segundo cérebro. Por que ele é o nosso segundo cérebro? Porque ele contém tantas terminações nervosas, assim como no nosso cérebro. Então, imagine você, nós temos dois órgãos nós temos dois cérebros no nosso corpo, no nosso organismo, que se comunicam de forma muito rápida, né? Então, aqui dentro do nosso intestino, além do comprimento que ele tem, que é muito interessante, metros de comprimento, a gente tem essas terminações nervosas que se comunicam com o restante do nosso corpo. No nosso intestino ocorre grande parte da digestão, ocorre toda a absorção de tudo aquilo que você consome, de todo o alimento que você consome, seja ele natural ou não, a absorção e a digestão ela está acontecendo ali nesse órgão, no intestino. Então, ele é composto ali de microcapilares que vão fazer a absorção desses nutrientes depois de todo o processo de quebra, de extração de nutrientes ali desse alimento que você ingeriu, que primeiramente formou o bolo. Então, pessoal, só para que você entenda a importância do nosso intestino aí na nossa saúde, na nossa qualidade de vida, para você ter esse entendimento um pouco melhor, veja bem, a nossa produção de serotonina, que é a produção, que é o hormônio que está relacionado ao nosso bem-estar, ao nosso humor, aquele hormônio da sensação de bem-estar, do prazer, esse hormônio é produzido 90% no nosso intestino. Então, entende como que é a comunicação do nosso cérebro e intestino? Ali são produzidas várias substâncias que estão intimamente ligadas ao nosso humor, ao nosso bem-estar, à nossa qualidade de vida. Então, se tem alguma coisa prejudicando ali o nosso intestino e a produção dessas substâncias que nós necessitamos, automaticamente você recebe essa informação, esses estímulos são bloqueados e você tem sérias dificuldades. Nós, no intestino, a gente tem um movimento para que para que a gente tenha ali o bolo fecal e ele seja expelido na forma de fezes. Esse processo ele acontece quando tem o trato saudável e quando você está fazendo a ingestão correta de fibras e água nessa alimentação. Quando isso não está acontecendo e quando há um problema ali, um distúrbio por conta dessa má alimentação, esses estímulos de contração que o intestino tem, ele é bloqueado, ele é prejudicado. Isso causa constipação, acúmulo de fezes no intestino, né, ao longo desse intestino, e você vai ficar com vários distúrbios e vários problemas relacionados à constipação. Um deles é a absorção de detritos, de substâncias que são ali, não são na verdade metabolizadas, que ficam ali, que caem, conseguem passar por esse intestino por conta da abertura de algumas fendas que vão acontecendo nessa parede do intestino ao longo desse processo de constipação, ao longo desse processo de bloqueio, de problemas realmente ali que está acontecendo por conta desses maus hábitos, né, dessa falta de ingestão de alimentos corretos. E isso vai causando vários bloqueios, distúrbios, até que essa parede do intestino, para que vocês entendam melhor, ela é como se fosse aqui, ó, a minha mão. Aqui, imagine vocês que aqui está a parede do intestino e aqui está a parede do intestino. Ela tem várias formações como os nossos dedinhos aqui, tá? Entre essas formações, elas são bem juntinhas, tá? Elas não são separadas, elas são bem juntinhas, aonde aqui, nessa parede do intestino, aqui o alimento vai cair aqui dentro do intestino e vai haver a absorção, que estão os vasinhos capilares aqui para que ocorra essa absorção. Só que isso, gente, muito diminuído, em partículas muito menores, minúsculas. O alimento já foi quebrado, já foi totalmente digerido, metabolizado, já ocorreu todas as funções químicas e as extrações que deveriam ser feitas aí nesse bolo alimentar. Aqui, por último, vai ser feita a absorção dos nutrientes e da água. Tá? Nesse processo aqui, se o seu intestino está com um problema, ele não está com bom funcionamento,
aqui nesse processo, essa estrutura que a gente está vendo aqui, ela vai ficar aberta, porque aqui está sendo causado várias inflamações por conta desses detritos e desse estímulo que ele não está conseguindo mais fazer. Então, essas má absorções de nutriente passam a acontecer e começa a abrir cada vez mais, causando infecção, causando inflamação, na verdade, desculpe. E aí aqui começa a passar detritos, começa a passar partículas que não são benéficas para o nosso intestino. Isso cai na corrente sanguínea. Vocês já ouviram aquela expressão, fulano está enfesado? Isso acontece por conta desse processo de intoxicação pelo mau funcionamento do nosso intestino. Então é importantíssimo que a gente dê muita atenção a essa parte funcional do nosso intestino, que é o equilíbrio entre a flora intestinal, que é todas essas bactérias do bem que nós temos aqui, que fazem a metabolização e faz todo esse processo de produzir substâncias que vão servir intimamente para o nosso desenvolvimento, e ter esse equilíbrio entre as bactérias do mal também, que servem também com todo esse processo e funcionamento que o intestino tem que ter. Então é importante que você se atente para isso. Faça a troca de alimentos inteligentes, que a gente chama de troca inteligente, né? Elimine tudo que for excesso de sal, sódio, açúcar, gordura em excesso. Tudo nós precisamos da quantidade equilibrada, tá? Nós precisamos de todos esses macronutrientes, que são as proteínas, as gorduras, os carboidratos, né? E a gente precisa de todos eles, mas de forma equilibrada. A partir do momento que entra num desequilíbrio e você consome mais do que aquilo que o seu corpo consegue metabolizar, você está causando um transtorno, um desequilíbrio, você está causando um excesso desnecessário aí, e isso te causa um problema gigante, tá? Além das fibras que você pode consumir, é importante que você adote um estilo de alimentação saudável que seja específico para você, para o seu desenvolvimento. Hoje a gente fala muito de low carb, porque a low carb ela tem um estilo de alimentação voltado para a manutenção mais da proteína ingerida do que de carboidratos. Então, a quantidade de carboidratos que você consome no low carb ela é muito baixa. Você não zera, veja bem, você não zera a quantidade de carboidrato, mas você consome muito pouco carboidrato e de qualidade. O que são os carboidratos de qualidade? São os carboidratos mais complexos. São aqueles carboidratos das frutas, dos legumes, das verduras, que são as folhas, tá? Alguns carboidratos integrais. Então, a gente consome mais alguns carboidratos e a gente elimina outros da alimentação. E aí a gente tem um plano elaborado sobre isso, mais à frente a gente fala e discrimina isso muito bem para que vocês não fiquem perdidos, tá? Então a low carb ela vai focar muito nessa baixa quantidade de carboidrato para não intoxicar o seu organismo, tá? Porque o nosso organismo ele não necessita comer o carboidrato todos os dias, ele não necessita do arroz branco, do macarrão, do trigo, do pão, não necessita de nada desse tipo de carboidrato. Como eu falei, tem o tipo complexo e tem o carboidrato simples. O que acontece para você entender? Eu já falei isso nas outras aulas. Quando você consome o pão, o macarrão, o arroz, um exemplo claro para você entender, você vai consumir agora, por exemplo, um prato de arroz e macarrão. Rapidamente, esse arroz e macarrão ele é metabolizado rápido no seu organismo. Isso faz com que você aumente muito rápido o seu índice de açúcar no sangue, e automaticamente a fome, o sentir fome é mais rapidamente, você sente mais rápido. Então você está com uma frequência, com fome com muito mais frequência do que o normal por conta dessa quantidade excessiva de carboidrato que você está consumindo e metabolizando rápido no seu organismo. Quando você consome um carboidrato que é complexo, diferente do carboidrato simples do arroz, pão e macarrão, um exemplo do carboidrato complexo, o arroz integral, um carboidrato complexo, por exemplo, de legumes, folhas, por exemplo, a couve, tá? É um carboidrato excelente, é um tipo de folha excelente que você pode consumir, que vai te trazer uma saciedade muito maior, porque ela não é digerida, ela passa realmente moída, com algumas quebras feitas, logicamente, né? Você passa pela boca, vai para o estômago e vai para o intestino fazer a sua função lá no intestino. Então, são carboidratos, são alimentos funcionais, eles têm uma finalidade que é trabalhar
nutrindo o seu organismo e realmente fazendo funcionar o seu intestino de forma totalmente natural. Então ela vai ajudar nessa parede do intestino e vai ajudar ainda nesses movimentos peristálticos conforme as bactérias vão metabolizando esse alimento ali, tá? Quando cair ali e formar o bolo alimentar. Então é importante que você consuma esse tipo de carboidrato complexo para que você tenha essa saciedade por mais tempo, atrasando esse esvaziamento gástrico e permitindo que o índice de açúcar no seu sangue seja diminuído. Com isso, automaticamente a sua fome é menor e você não vai ter mais fome por muito mais tempo. Você vai sentir fome num espaço de tempo muito maior do que o normal. Então isso já te ajuda automaticamente reduzindo calorias e você comendo o que é correto para que você tenha uma perda de peso de forma muito mais saudável. Ok? Deu para entender a diferença entre carboidrato simples e um carboidrato comum, complexo, por exemplo? Isso tem que ficar muito claro para que você saiba escolher o tipo de alimento que você vai inserir na sua dieta, também no seu estilo de alimentação, na verdade. Ok? Então a low carb ela tem essa linha de raciocínio, né? E as carnes, logicamente, você vai consumir as carnes que são proteínas mais magras, eliminar todo tipo de gordura em excesso. As gorduras também, vale ressaltar que são gorduras do bem. Os alimentos que contêm ômega 3, ômega 6, alimentos in natura, exemplo, castanhas, nozes, tem aqueles alimentos, por exemplo, o abacate é um super alimento para você consumir, porque o índice de açúcar, né, que ele contém e que isso vai trazer no seu organismo é muito menor, é baixíssimo, então ele pode ser consumido à vontade, e ele tem uma quantidade de gordura boa, né? Ele é um alimento calórico, mas ele é um alimento que pode ser consumido por conta da quantidade de açúcar e por conta dos nutrientes que ele contém também, né, que são gorduras do bem. Então já te ajuda também nesse sentido de se alimentar bem, tá? E vai ser um alimento super funcional para o seu intestino também, vai cuidar muito bem da saúde, ok? Nesse sentido, nessa linha de raciocínio da low carb, é importante que você faça sempre as suas compras voltadas nesse sentido, já que você vai seguir essa linha de raciocínio, tá? E faça adaptações, lógico. Existem alimentos que você não consome, que você não gosta, então tudo você tem que fazer adaptações. Por isso que eu falei do nosso plano de alimentação e daquilo que eu vou passar para vocês aí no final do vídeo, tá? Fiquem ligados para que você tenha esse cronograma certinho, para que vocês sejam realmente bem orientados e para que você seja aí direcionado para o seu estilo ideal de alimentação, primeiramente, ok? E a gente fala muito também dentro dessa mudança de alimentação no estilo do jejum intermitente, porque o jejum intermitente ele também tem a linha de raciocínio muito parecida com a low carb, só que ele trabalha com alimentos certos, tá? Como se fosse uma reeducação alimentar, onde você vai consumir comida de verdade, não entra industrializado, não entra saquinho de salgadinho, massa, nada disso, é realmente alimento e comida de verdade. E você vai consumir com janelas de alimentação que a gente chama, com períodos de intervalo, né, sem se alimentar. Então esses períodos sem se alimentar, eles vão de algumas horas que variam entre 6 a 14 horas, por exemplo. E você faz escalas, onde essas escalas a gente chama de janelas de alimentação, onde você fica determinado período, por exemplo, 6 horas. Eu tomei café de manhã e aí eu vou passar essas 6 horas sem me alimentar. Quando esse período de 6 horas, eu recomeço a minha alimentação novamente, faço as minhas refeições normais e depois de um período eu retorno novamente com essa alimentação. Eu vou abrir a minha janela, me alimentando, depois eu venho novamente, faço de novo esse período intercalando aí entre essas horas. Então é uma alimentação feita com intervalos, né, que a gente chama dessas janelas, onde você vai passar um período sem se alimentar, tá? E o que acontece no seu organismo, o que passa dentro do seu organismo quando você faz isso? Eu gosto muito de frisar o jejum intermitente, que ele vem com a mesma linha de raciocínio que a low carb, porque ele trabalha também o seu corpo de forma rápida, assim como a low carb. Porém, é importante você entender que você precisa estar com o seu organismo e sua mente, principalmente, aberta para isso e preparada. Não adianta as pessoas hoje, muitas pessoas fazem isso, elas vão direto no jejum intermitente. Ela sofre com dores, ela tem dor de cabeça, ela tem desconforto, ela tem uma série de reações que o corpo mostra e retorna para ela
mas porque ela está fazendo de forma despreparada. Não é que o jejum intermitente não sirva para ela, serve, porém ela precisa fazer de forma responsável e ela precisa fazer de forma adaptada para ela. Então, às vezes a pessoa entra no primeiro dia de jejum intermitente, ela quer fazer 10, 15 horas seguidas sem se alimentar e depois come uma castanha e acha que está bem alimentada. E não é esse o raciocínio. O raciocínio é comer comida de verdade. Se for escolher o jejum intermitente, que faça com muita cautela e entendimento do que está sendo feito, né? Porque existe o conhecimento dentro do jejum intermitente. Estude a respeito, saiba como funciona, entenda essas horas de janela que você vai fazer aí de alimentação e compreenda o seu organismo. Por isso que a gente trabalha muito essa questão da mentalidade, do conhecimento, de abrir um leque de visão que você tem, de abrir o seu conhecimento realmente, de pensar como magro, de adaptar o seu ambiente, né, que você tem dentro de casa, para que você tenha retorno. Porque as pessoas hoje, elas vão de cara, elas mergulham fundo no estilo de alimentação que a vizinha mandou, que o fulano tá fazendo, que a celebridade tal tá fazendo, mas elas se esquecem de avaliar a si próprias, de se autoavaliar para entender qual é o seu estilo de alimentação melhor, que se adapta a você, ao seu organismo, às suas condições hoje, em relação ao padrão de pensamento que você tem hoje. Então, é importante. Tá? É importante que você faça esse tipo de adaptação e que você faça esse tipo de adequação, tá? O que você busca hoje, o que você quer hoje, para onde você vai, como que você se visualiza daqui a um tempo. Então são perguntas que você faz para você mesmo para fazer esse tipo de adaptação, tá? As pessoas hoje, elas entram lá no jejum intermitente, igual eu falei, passa 15 horas sem se alimentar, vai lá, come uma castanhazinha e acha que tá arrasando. Perde peso? Perde, mas perde da forma errada. E o intuito aqui com o método CCM é fazer com que você perca peso, mas que você ganhe conhecimento, mas que você adquira a autorresponsabilidade de fazer o certo, de forma adequada, para que você tenha resultado. Eu não acredito em resultado instantâneo no emagrecimento, eu acredito em resultado duradouro, contínuo, como eu falei nos primeiros vídeos. E é por isso que eu desenvolvi esse material, para que você realmente abra o seu leque de informação, para que você realmente tenha à sua disposição a maior quantidade de informação possível. É isso que eu passo no meu canal, é isso que eu passo com as pessoas que estão próximas. Muitas pessoas chegam para mim com muitas dúvidas, mas eu acredito muito na mudança e no padrão de pensamento que a pessoa tem que ter primeiramente. E é esse o intuito aqui do nosso conteúdo, totalmente gratuito, que eu preparei para vocês. E eu gostaria mesmo que você tivesse sempre essa visão, né, de mudança. Você só vai mudar a partir do momento que você entender que você precisa, que é pra você, que é realmente algo que você necessita, não só pra você, pros outros, mas por você. Então essa mudança vai acontecer quando você realmente se conscientizar do quanto você necessita e do quanto você precisa. Se você tá aqui até agora, eu queria te dizer que você é um privilegiado, que você é sim muito beneficiado e que tudo isso vai sim sentir e surtir efeito na sua vida. Se eu te disser hoje que você pode ter um plano muito bem elaborado para você, se eu te disser hoje que você pode sim chegar a ter um acompanhamento muito legal, muito embasado naquilo que você realmente necessita, que você pode ter um acompanhamento mais de perto, através de um grupo, que você pode ter realmente todo o aparato que você precisa na manutenção dos seus dias, conforme o que você necessita, aí seria muito legal, não seria? Então eu vou te dar essa oportunidade hoje. Eu acredito realmente que eu posso fazer um pouquinho mais de diferença na sua vida. Eu acredito que realmente a gente consiga estar junto um pouco mais, para que eu possa realmente te passar um pouco mais de conteúdo, porque o emagrecimento ele é um tema muito amplo, muito complexo e tem muita informação para ser passada. E às vezes as pessoas acham que fazer uma simples dieta durante 10 ou 15 dias ou uma semana que seja, elas já vão ter um certo resultado. Tudo na vida você tem um resultado. A diferença é que você tem um bom resultado ou um péssimo resultado. Aí vai daquilo que você está fazendo e das táticas que você está usando, do processo que você está fazendo, dos passos que você está dando. E o meu intuito aqui hoje é te passar o máximo de conteúdo possível e te mostrar o caminho realmente das pedras que você tem que fazer para conseguir chegar, sair do ponto que você está hoje de não resultado e chegar no seu objetivo final, que é o manter, que é o realmente dar continuidade ao seu sucesso no emagrecimento. E eu posso te ajudar a fazer isso. Eu preparei aqui um outro conteúdo para você. Eu gostaria que você avaliasse isso com muito carinho
e dentro vai ter várias informações referente a um plano de alimentação muito bem elaborado, grupo no WhatsApp que você vai ter acesso para ter uma mentoria relacionada ao que você tem que fazer para que você realmente busque resultados. E tudo que nós já falamos aqui durante essas aulas vai estar dentro desse conteúdo que eu preparei para vocês e que a gente vai disponibilizar para você. Basta você clicar no link, vai estar em algum lugar aqui desse vídeo e você vai ter acesso aí a muitas informações. Eu gostaria realmente de poder continuar te ajudando, poder realmente fazer diferença na sua vida. E eu tenho certeza que a gente vai se ver muito ainda por aí. Tá? Me siga nos canais, tenha acesso aí a todos os conteúdos que nós postamos sempre gratuitamente, com o intuito de ajudar. E eu espero ter feito diferença na sua vida aí durante esse período que nós passamos juntos. Um grande abraço, fiquem com Deus, entrem no link da descrição que eu tenho certeza que vai potencializar muito mais o seu resultado. A partir de agora, você vai poder ter uma vida muito mais diferenciada. Um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos.